Mais uma vez, aqui um bom dia a todos os colegas vereadores, a todos os funcionários da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, dando início à 35ª sessão extraordinária da 4ª sessão legislativa da 17ª legislatura, solicito ao primeiro secretário que proceda a conferência de abertura da sessão. Chamada nominal dos vereadores. Vereadora Anice Gazaui. Presente. Vereador Beni Rodrigues. Presente. Vereador Celino Fertrin. Presente, nobre secretário. Vereador Darcy DRM. Presente. Vereador Edílio Lagnol. Presente. Vereador Eliseu Liberato, presente. Vereador Inês Weisman. Presente. Vereador Jefferson Breiner. Presente. Vereador João Miranda. Presente. Vereador José de Oliveira, Narizão. Presente. Está aqui no plenário, presente. Vereador Luiz Queiroga. Presente, secretário. Vereador Márcio Rosa. Presente, Eliseu. Vereadora Nancy Rafaim Andriola. Presente. Vereador Rogério Quadros. Presente. Vereador Rudinei de Moura. Presente. Informa, senhor presidente, que é número legal para dar início à sessão. Havendo um número legal, coloco em discussão e votação a ata da 34ª sessão extraordinária, realizada no dia 11 de agosto do corrente. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das matérias constantes do expediente. Questão de ordem, presidente. De ordem, vereadora Anice. Eu gostaria de solicitar a leitura extra-pauta do parecer do projeto de lei 96/2020, que institui o programa Foz Conhecendo Foz. Coloque em votação da vereadora Anice, vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Ofício 557/2020 GP. Data da Prefeitura do município de Foz do Iguaçu, datado 22 de julho de 2020, encaminhado ao senhor Beni Rodrigues, presidente da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu. Assunto: resposta ao ofício 494/2020 GP. Senhor presidente, em atenção ao ofício número 494, de 7 de julho de 2020, desta Casa, cientificando o município acerca do parecer exarado pela Comissão Mista, que trata da prestação de contas do Poder Executivo relativo ao exercício financeiro 2018, bem como oportunizando a apresentação do contraditório contra as ressalvas atinentes às emendas impositivas não executadas naquele exercício, tecemos as considerações ulteriores. A partir da emenda constitucional número 86, 17 de março de 2015, inaugurou-se nova forma de interação entre os poderes executivo e legislativo quanto à estruturação do orçamento público, de forma que a natureza impositiva do orçamento não conflita nem viola o princípio da harmonia e independência entre os poderes. No município de Foz do Iguaçu, essa estruturação se deu pela emenda à Lei Orgânica número 44, de 15 de fevereiro de 2016, ano em que o gestor municipal da época foi alvo de investigação pela Polícia Federal por desvio de verbas e fraudes em licitações e contratos. Tornou-se de conhecimento público a desordem instalada no município e a crise generalizada na administração pública local, sobressaindo um passivo estratosférico inimaginável. O ano financeiro 2017 restou comprometido. Houve a necessidade de eleições suplementares e o início do mandato se deu em 1º de maio de 2017. As contas públicas em total desequilíbrio. Registra-se a situação do Hospital Municipal, que se encontrava sob intervenção do Estado, dívidas exorbitantes na área da saúde, fornecedores sem receber há meses, a cidade sem crédito em razão das dívidas. Com responsabilidade e comprometimento com a gestão, foi possível o reequilíbrio das contas. A aprovação por unanimidade das contas do exercício de 2018 pelo Tribunal de Contas, considerada inédita, é reflexo de que estamos no caminho certo e demonstra a regularidade absoluta das contas do município, salientando que nas últimas gestões as contas foram reprovadas ou aprovadas com ressalvas. Vive-se um momento diferenciado na gestão municipal e espera-se que os legisladores tenham em conta esse fator no momento de avaliar as contas do Executivo Municipal, por ser medida de inteira justiça. As contas municipais de 2018 conquistaram pela primeira vez desde o início
da pesquisa anual, em 2013, a classificação de boa gestão pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, FIRJAN. O índice FIRJAN de gestão fiscal, IFGF, avaliou as contas de 5.337 municípios de todo o país, que concentraram 97,8% da população brasileira. Construído com base em dados fiscais oficiais, o índice é composto por 4 indicadores: autonomia, gasto com pessoal, liquidez e investimentos. O índice varia de 0 a 1 ponto, sendo que quanto mais próximo de 1, melhor a situação fiscal do município. Na avaliação geral, que considera o resultado dos 4 indicadores principais, Foz do Iguaçu obteve a pontuação de 0,6103. Apenas 8,6% dos municípios avaliados em todo o Brasil conseguiram classificação como boa gestão. Foz do Iguaçu apresentou melhorias em todos os indicadores na gestão municipal de 2018. Na categoria autonomia, o município atingiu a nota máxima com 1 ponto. O novo indicador de gestão fiscal verifica a relação entre as receitas oriundas da atividade econômica do município e os custos para manter as estruturas. O indicador com principal mudança foi o de investimento. Em 2017, a nota foi de 0,14, avançando para 0,42. A credibilidade do município, que estava com pagamento em atraso, foi recuperada ao longo dos 3 anos de gestão municipal. Com as contas em ordem, a Prefeitura de Foz do Iguaçu conquistou a nota A do Tesouro Nacional quanto à capacidade de pagamento. Apesar de todos os esforços de serenidade para o cumprimento de todas as emendas de execução obrigatória no decorrer do exercício 2018, algumas foram cumpridas em período posterior pelas seguintes dificuldades que ainda ocorrem no âmbito do município: lapso temporal, que abarca todos os trâmites necessários para o aceite dos projetos perante os órgãos financiadores, realização de licitações e da execução da obra em si por parte dos beneficiários, custos de processamento das emendas parlamentares individuais impositivas, referem-se àquelas despesas de custeio relacionadas aos atos processuais e controles necessários para a seleção, aprovação, execução e fiscalização da aplicação dos recursos. Disponibilização de recursos humanos, recursos de tecnologia e recursos materiais de suporte utilizados. Falta de razoabilidade do valor para a execução do objeto, que pode se configurar como impedimento técnico à sua realização. Esses traves, após o recebimento do objeto das emendas impositivas, poderiam resultar em impedimentos de ordem técnica para que os objetos de emendas parlamentares eventualmente não compatíveis aos critérios estabelecidos não fossem executados. O Executivo se empenhou na busca pelo cumprimento integral, sem que tivesse êxito integral na efetivação de todas, ocorrendo assim, no exercício 2019, que, como analisado pela Comissão Mista desta Casa, 2 dessas estão sendo cumpridas nesse exercício financeiro. Para fins de subsidiar a reanálise da conclusão emitida pela Comissão Mista, que resultou na expedição do projeto de decreto legislativo número 12 de 2020, apresentamos o histórico de uma auditoria iniciada em 2018 pelo Tribunal de Contas da União sobre as emendas parlamentares individuais, delimitando que o objeto principal seria aprimorar a aplicação dos recursos oriundos de emendas parlamentares, verificar a aderência desse investimento às políticas públicas, assim como a efetividade dos resultados e a transparência nos processos relacionados, considerando nas análises o período 2014 e 2017 e, de acordo com o relatório, ao longo do tempo de vigência do orçamento impositivo, não se empenhou toda a dotação prevista, ou seja, não se alcançou o limite mínimo de execução orçamentária e financeira imposta no artigo 166, parágrafo 11 da Constituição Federal, sendo o volume dessas despesas inscritas em restos a pagar, numerário que tem sido elevado ao longo dos anos. Registrou o Tribunal de Contas da União que os valores inscritos em restos a pagar não processados, que correspondem àquelas despesas que foram empenhadas, mas não foram liquidadas, foram superiores a 70% dos valores empenhados durante os 4 anos de execução das emendas
concluindo que o volume de despesas inscritas em restos a pagar não processados é reflexo da dificuldade de execução das emendas dentro do exercício de sua aprovação. A auditoria do Tribunal de Contas da União apurou que entre 2014 e 2017, em relação à dotação total autorizada de 36,54 bilhões em emendas parlamentares individuais, somente 24 bilhões, 65,7%, foram empenhadas, dos quais 20,2 bilhões, 84,2%, resultaram em inscrição em restos a pagar não processados, aduzindo que esse expressivo volume de despesas empenhadas sem liquidação demonstra a dificuldade de se concretizarem os projetos no mesmo exercício em que as emendas parlamentares foram fixadas. Ainda chama atenção o Tribunal para a disposição dos numerários dos 24 bilhões empenhados no período. 51% foram para a área de saúde, 21% para a área de infraestrutura urbana e ínfimos 4% para atendimento da área de educação. Além das dificuldades de concretização dos projetos, o corte destacou o uso político que se faz das emendas parlamentares na negociação de votação das matérias que tramitam no Congresso Nacional. É que, embora as emendas sejam de execução obrigatória, podem ser alvo de contingenciamento, como qualquer despesa discricionária, como vistas o cumprimento da meta de resultado primário, de maneira que, além dos entraves de execução, a atividade política também influi de maneira negativa nos resultados sobre a efetividade do orçamento impositivo. Para o Tribunal de Contas da União, as emendas parlamentares individuais possibilitam a discricionalidade ao parlamentar para a escolha alocativa do recurso, ou seja, para onde e em que objeto o congressista irá destinar o valor emendado. A fim de prover o parlamentar de informações relevantes para a sua tomada de decisão, seria desejável que houvesse um levantamento prévio de necessidades e de prioridades para a alocação desses recursos para o erário federal, que possibilitasse uma atuação sinérgica entre parlamentares, órgãos setoriais e entes beneficiários, e uma destinação de recursos públicos que promovesse maior efetividade para que as questões prioridades, bem como maior uniformização dos critérios utilizados para a alocação. Contudo, isso não tem acontecido em todos os casos. O relatório de auditoria do TCU foi um relevante documento de análise do Instituto do Orçamento Impositivo por revelar que os municípios não dispõem de levantamento prévio das necessidades prioritárias, nem de um canal de articulação com os congressistas, o que colabora para a dificuldade de alocação e implementação das emendas impositivas. Também destacou que as emendas envolvem recursos que são distribuídos e executados de forma isonômica entre parlamentares e partidos políticos, embora não constituam um instrumento hábil para promover a equidade da redução das desigualdades regionais, considerando que os entes federativos mais populosos findam por conseguir mais recursos do orçamento impositivo por contarem com maior número de congressistas, distorção que merece ser revista. Da auditoria resultou o acordo número 27, acordo número 2704/2019, de 6 de novembro de 2019, do plenário do Tribunal de Contas da União, apresentando as seguintes recomendações. Ao Ministério da Economia, a Secretaria Executiva do Ministério da Saúde e a Secretaria Nacional de Desenvolvimento Regional e Urbano do Ministério do Desenvolvimento Regional, para que adotem medidas institucionais e estruturadas alinhadas com o cronograma do ciclo das emendas parlamentares, no sentido de elencar e informar ao parlamentar objetos prioritários e aptos ao recebimento de recursos federais oriundos dessas emendas, contemplando, inclusive, obras paralisadas por falta de verbas. Destacou para o Ministério da Economia que avalie a possibilidade de estruturar na plataforma Mais Brasil ou em outro sistema informatizado adequado ferramentas que possibilitem implementar a recomendação referente às medidas institucionais retroreferidas
permitindo sua ampla visualização por parlamentares, gestores públicos e a sociedade em geral, a fim de auxiliar a tomada de decisão pelos congressistas e possibilitar o engajamento social acerca da gestão municipal. Recomendou a necessidade de estruturar ferramentas de governança para que não sejam iniciados novos projetos de obras públicas financiadas com recursos de emendas parlamentares, caso não haja previsão de recursos orçamentários e financeiros para o exercício corrente suficiente para suportar a execução regular de todos aqueles empreendimentos já em curso. Recomendou ainda a indicação nas leis de diretrizes orçamentárias anuais e da data limite em cada exercício financeiro para que os parlamentares possam alterar o beneficiário dos recursos de emendas individuais impositivas quando não decorrente de impedimento de ordem técnica, levando em consideração o equilíbrio entre a discricionalidade do autor e a eficiência necessária à análise e execução pelos órgãos setoriais. Houve a determinação à Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana, do TCU, para que monitore a implementação das recomendações apresentadas pelo Acordo 2704/2019, de modo que é esperado alterações acerca da execução das verbas referentes ao orçamento impositivo, visando maior efetividade no cumprimento do comando constitucional de destinar parte do orçamento geral para a utilização igualitária dos membros do Parlamento, visando a diminuição das desigualdades regionais em prol de um país menos desigual. Ressaltando que os impedimentos de ordem técnica são anualmente regulamentados pelo Ministério da Economia. Costumam abarcar questões como incompatibilidade do objeto proposto com a finalidade da ação orçamentária, incompatibilidade do objeto proposto com o programa do órgão ou entidade executora, falta de razoabilidade do valor proposto, incompatibilidade do valor proposto com o cronograma de execução do projeto ou proposta de valor que impeça a conclusão de uma etapa útil do projeto. Ausência de pertinência temática entre o objeto proposto e a finalidade institucional da entidade beneficiária. Omissão ou erro na indicação de beneficiário pelo autor da emenda. Não apresentação de proposta ou plano de trabalho ou apresentação fora dos prazos previstos. Não realização de complementação ou ajustes solicitados em proposta ou plano de trabalho, bem como realização de complementação ou ajuste fora dos prazos previstos. Desistência da proposta pelo proponente, reprovação da proposta ou plano de trabalho, valor priorizado insuficiente para a execução orçamentária da proposta ou plano de trabalho, incompatibilidade de classificação de grupo de natureza de despesa. Reproduzimos o comentário exarado nos autos pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, baseado na experiência administrativa e na obra Curso de Responsabilidade Fiscal de autoria do ministro substituto Welder de Oliveira, no sentido de que, em vantagens da execução, aplicação dos recursos via instrumento constitucional de emendas parlamentares individuais impositivas, em contraste com as aplicações das políticas públicas definidas pelas próprias pastas ministeriais. Destaca-se a destinação de recursos a localidades que, de uma forma, dificilmente seriam candidatas aptas à transferência de recursos voluntários da União, seja por limitações técnicas do ente federado envolvido, seja por desconhecimento do governo central da necessidade local existente. Deste modo, o parlamentar que possui mais ferramentas e condições para conhecer as necessidades da população local e região pela qual se elegeu, pode servir como um elo a esta falha derivada da vigência de um sistema federativo em um país de dimensão continental. Em uma rápida busca pela rede mundial, identificamos que vários municípios do Brasil ainda não cumpriram integralmente as emendas impositivas de exercícios anteriores, e mesmo assim obtiveram certificação da prestação de contas sem ressalvas, especialmente as do exercício 2018. Diante das considerações e do ineditismo na aprovação das contas do município relativo ao exercício 2018, propugnamos pela análise da conclusão exarada pela Comissão Mista, nos comprometendo a estruturar ferramentas de governança
para que não sejam iniciados projetos de obras públicas financiados com recursos de emendas parlamentares, caso não haja previsão de recursos orçamentários e financeiros para o exercício corrente suficientes para suportar a execução regulamentar daqueles instrumentos em andamento destinados à execução de obras públicas. Aprovação com ressalva equivale à punição sem previsão legal, ensejando a compreensão de que a revisão desse posicionamento da comissão mista, quanto à ressalva, contempla os princípios norteadores da justiça, é o que requer. Atenciosamente, assina o prefeito municipal Francisco Lacerda Brasileiro e também o procurador-geral do município, Osli de Souza Machado. Fica, então, à disposição de todos os interessados. Projeto de lei número 92/2020, parecer das comissões reunidas de Legislação, Justiça e Redação, de Economia, Finanças e Orçamento e de Educação, Cultura, Esporte, Assistência Social e Defesa do Cidadão. Vem para análise e parecer das comissões reunidas o projeto de lei número 92/2020, de autoria do prefeito municipal, que visa a autorização desta casa para proceder à abertura de um crédito adicional especial no valor de R$ 1.159.247,52, orçamento geral do município. A matéria foi objeto de análise pela Conselhia Jurídica, cujo parecer transcrevemos parcialmente. Abre aspas. Segundo o que indica a mensagem número 48/2020, o remanejamento de recursos visa tornar possível a execução de emendas impositivas com impedimento técnico. Impedimento técnico são as objeções à execução de emendas impositivas obrigatórias, previsto no artigo 112, parágrafo 9º da Lei Orgânica do Município. As emendas de execução obrigatória perderão essa qualidade em caso da existência de impedimentos. Essa possibilidade encontra-se prevista no texto constitucional em seu artigo 166, parágrafo 13, e na Lei Orgânica Municipal no artigo 113, parágrafo 9º. O comando do parágrafo 9º, portanto, resta cumprido o encaminhamento do presente projeto de lei. A mensagem número 48/2020 indica que a razão que levou o chefe do Poder Executivo a pleitear o remanejamento financeiro é a necessidade de cumprimento do dispositivo da Lei Orgânica que prevê o envio de projeto de lei 30 dias após a comunicação do autor da emenda impedida, parágrafo 4º, inciso 3º, artigo 113 da Lei Orgânica do Município. Esse departamento, portanto, entende justificado o destino dos recursos, conforme a exigência do artigo 43 de Finanças, Lei 4.320/64. Quanto à existência de recursos disponíveis, também encontra-se cumprida, uma vez que o projeto aponta que os recursos para transferência serão cobertos através da anulação de dotações orçamentárias, conforme indicado no caput do artigo 2º do projeto. Nessas condições, esse departamento conclui que se acham cumpridas as condições formais para aprovação técnica da proposição legislativa em exame. Isto posto, com base nas ponderações acima, conclui-se o ilustríssimo relator que o presente projeto de lei número 92/2020 mostra-se formalmente legal, eis que observa a legislação que instrui as leis orçamentárias, em especial os artigos 40, 41, inciso 2º, e 43, parágrafo 1º, inciso 3º da Lei número 4.320/64, Lei das Finanças Públicas, além do parágrafo 4º, inciso 3º do artigo 113 da Lei Orgânica do Município, que estabelece a forma de solução legal para emendas impositivas com impedimento técnico. Em vista das considerações da consultoria jurídica pela legalidade formal e após a devida análise da matéria, nos manifestamos favoráveis à aprovação do projeto de lei número 92/2020. Sala das Comissões, 11 de agosto de 2020. Assinam pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação os vereadores Rodinei de Moura, presidente, Edílio Dagnol, vice-presidente, e João Miranda, membro. Pela Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, assina a vereadora Anice Gasal, membro e relatora, Eliseu Librato, presidente, e Rogério Quadros, vice-presidente. Pela Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Assistência Social e Defesa do Cidadão, assina a vereadora Inês Wesman, presidente, Márcio Rosa, vice-presidente, e Anice Gasal, membro.
Encaminha seu projeto à ordem do dia da próxima sessão. Projeto de Lei número 93/2020, parecer das comissões reunidas de Legislação, Justiça e Redação, de Economia, Finanças e Orçamento, e de Educação, Cultura, Esporte, Assistência Social e Defesa do Cidadão. Vem para análise e parecer das comissões reunidas, projeto de lei número 93/2020, de autoria do prefeito municipal, que visa a autorização desta casa para proceder à abertura de um crédito adicional especial no valor de R$ 3.200.000 ao orçamento geral do município. A matéria foi objeto de análise pela consultoria jurídica, cujo parecer transcrevemos parcialmente. Abre aspas. Segundo o que indica a mensagem número 49/2020, o remanejamento de recursos visa suprir a necessidade de cobertura das despesas geradas pela pandemia, através da criação técnica de novo elemento contábil orçamentário, 11, vencimento e vantagens fixas, pessoal civil na atividade 2270, e enfrentamento da emergência da saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. Conforme indicado pelo digno autor, a despesa visa o fim específico de pagamento provisório de despesas com servidores, sem significar aumento da despesa com pessoal, conforme restou declarado pelo próprio chefe do Executivo na mensagem número 49/2020. Isso significa que o projeto não trará aumento da despesa com pessoal, o que se mostraria ilegal nos termos do artigo 21, inciso 4º, a linha A da Lei de Responsabilidade Fiscal, que veda aumento de despesa dentro dos 180 dias anteriores ao pleito eleitoral. A mensagem número 49/2020 indica que o que levou o chefe do Executivo a pleitear o remanejamento financeiro é a necessidade de cobertura de despesas na área de saúde, em diversos setores indicados na mensagem, telemedicina, teleSUS, etc. Esse departamento entende assim justificado o destino dos recursos conforme a exigência do artigo 43 da Lei de Finanças, Lei nº 4.320 de 1964. Para cobrir as despesas indicadas pelo prefeito, existem recursos disponíveis, uma vez que o projeto aponta que as despesas serão cobertas pelo montante repassado pela portaria número 1666 de 2020, encaminhado pelo Ministério da Saúde. Assim, esse departamento vê cumpridas as condições formais para aprovação técnica da proposição legislativa em exame. Isto posto, com base nas ponderações acima, conclui-se ao ilustríssimo relator que o presente projeto de lei número 93/2020 mostra-se formalmente legal, eis que observa a legislação que instrui as leis orçamentárias, em especial os artigos 40, caput, 41, inciso 2º, e 43, parágrafo 1º, e inciso 3º da Lei nº 4.320 de 1964, Lei das Finanças Públicas. Fecha aspas. Diante do exposto, após a devida análise da matéria e em vista das considerações da consultoria jurídica pela sua legalidade formal, nos manifestamos favoráveis à aprovação do projeto de lei número 93/2020. Sala das Comissões, 11 de agosto de 2020, assinam pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação os vereadores Rudinei de Moura, presidente, Edil Lagnol, vice-presidente, João Miranda, membro. Pela Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, assinam os vereadores Rogério Quadros, vice-presidente e relator, Eliseu Liberato, presidente, Anice Gasal, membro. Pela Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Assistência Social e Defesa do Cidadão, assina a vereadora Inês Weisman, presidente, vereador Márcio Rosa, vice-presidente, e a vereadora Anice Gasal, membro. Encaminha-se o projeto à ordem do dia da próxima sessão. Projeto de lei número 95/2020, parecer das comissões reunidas de Legislação, Justiça e Redação, de Economia, Finanças e Orçamento e de Educação, Cultura, Esporte, Assistência Social e Defesa do Cidadão. Vem para análise e parecer das comissões reunidas o projeto de lei número 95/2020, de autoria do prefeito municipal, que visa autorização para que o chefe do Poder Executivo Municipal proceda à abertura de um crédito adicional especial no valor de R$ 333.000 ao orçamento geral do município de Foz do Iguaçu. A matéria foi objeto de análise pela consultoria jurídica, cujo parecer transcrevemos parcialmente. Abre aspas.
Segundo o que indica a mensagem número 51/2020, o remanejamento de recursos visa suprir a necessidade de cobertura de despesas geradas pela pandemia, criando-se novo elemento orçamentário. A despesa encontra-se vinculada à Secretaria de Saúde e será destinada especificamente para pagamento de estagiários que auxiliaram nas ações emergenciais contra a Covid-19 no município. Importante lembrar que as despesas com pagamento dos contratos de estágios não são consideradas para cálculo dos gastos com pessoal, o que significa que o montante a ser autorizado não aumentará a despesa com pessoal no município. Processo número 2.715, dígito 9, 2015, TCE, Mato Grosso do Sul. A mensagem número 51/2020 indica que o que levou o chefe do executivo a pleitear o remanejamento financeiro é a necessidade de cobertura de ações na área de saúde. Este departamento entende assim justificado o destino dos recursos conforme a exigência do artigo 43 da Lei de Finanças, Lei nº 4.320 de 64. Para cobrir as despesas indicadas pelo prefeito, existem recursos disponíveis, uma vez que o projeto aponta que as despesas serão cobertas pelo montante repassado pela portaria número 166/2020, encaminhado pelo Ministério da Saúde, assim referido na mensagem do prefeito. Assim, este departamento vê cumpridas as condições formais para aprovação técnica da proposição legislativa em exame. Isto posto, com base nas ponderações acima, conclui-se o ilustríssimo relator que o presente projeto de lei número 95/2020 mostra-se formalmente legal, eis que observa a legislação que instrui as leis orçamentárias, em especial os artigos 40, caput, 41, inciso 2º, e 43, parágrafo 1º, inciso 3º, da Lei nº 4.320 de 1964, Lei das Finanças Públicas. Fecha aspas. Em vista das considerações da consultoria jurídica, pela sua legalidade formal, nos manifestamos favoráveis à aprovação do projeto de lei número 95/2020. Salas Comissões, 11 de agosto de 2020, assinam pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, vereadores Rudinei de Moura, presidente, Edílio Lagnol, vice-presidente, João Miranda, membro. Pela Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, assinam os vereadores Eliseu Liberato, presidente, Rogério Quadros, vice-presidente, Anice Gasal, membro. Pela Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Assistência Social e Defesa do Cidadão, assinam os vereadores Márcio Rosa, vice-presidente e relator, e a vereadora Inês, vice-presidente, e a vereadora Anice Gasal, membro. Encaminha-se o projeto à ordem do dia da próxima sessão. Leitura extra-pauta, projeto de lei número 96/2020, parecer das comissões reunidas de Legislação, Justiça e Redação, Economia, Finanças e Orçamento, e de Turismo, Indústria, Comércio, Assuntos Fronteiriços e Segurança Pública. Vem para análise e parecer das comissões reunidas o projeto de lei número 96/2020, de autoria do prefeito municipal, que visa instituir o programa FOS Conhecendo FOS. A matéria foi objeto de análise pela consultoria jurídica, cujo parecer transcrevemos parcialmente. Abre aspas. A proposição direciona-se exclusivamente para a criação de programa de governo com vistas à criação do meio capaz de amenizar os efeitos econômicos e sociais da pandemia em nosso município. Basicamente, o programa propõe acelerar a divulgação dos atrativos locais visando a retomada da atividade turística no município. Como se vê, a proposição se mostra fundamentada em motivo relevante, razoável e em total sintonia com a palavra de ordem do momento, que é a retomada da atividade econômica em todos os setores da sociedade. Deve-se dizer que o município possui competência para implementar o presente programa, tendo em vista o autor ser chefe e gestor maior do município, responsável pela guarda e aplicação das receitas e do patrimônio público, artigo 62 da Lei Orgânica do município. O programa Conhecendo FOS vem na esteira do entendimento geral de que as ações governamentais de enfrentamento aos efeitos sociais e econômicos da pandemia não seriam ilegais. Este entendimento vem exposto de forma explícita em consultas como a do TCE Paraná, Verbi Gratia,
que vê este período como excepcional, de forma que seria admissível aos gestores municipais conceder benefícios até em pecúnia, desde que fundamentados e vinculados estritamente ao combate dos efeitos decorrentes da pandemia. Em outras palavras, deve-se dizer que o atual estado de emergência decretado no município decorrente da pandemia do coronavírus configura hipótese excepcional ao que prevê o parágrafo 10 do artigo 73 da Lei nº 9.504 de 1997, Lei das Eleições, permitindo que se crie benefícios em ano eleitoral, desde que direcionados ao combate dos efeitos do coronavírus. Aliás, deve-se reconhecer que essa conclusão também encontra embasamento na prática da concessão pelo governo federal, que hoje se vê como, talvez, de auxílios emergenciais, o que nos faz perceber que o município estaria fazendo, em nível local, aquilo que o governo federal já vem realizando em prol da população mais vulnerável. Além desses aspectos, não obstante, o autor também procurou assegurar a legalidade da proposição, consultando a Procuradoria Local, que igualmente conclui pela legalidade da proposta. Nessas condições, dentro desse quadro de total excepcionalidade, em que o poder público também não pode se furtar a agir para minorar os efeitos sociais e econômicos da pandemia, não nos resta outra conclusão senão pela legalidade do presente projeto de lei, em confronto com o parágrafo 10 do artigo 73 da Lei 9.504 de 97, Lei das Eleições. Dito isto, feitas as ponderações acima, conclui-se a ilustre relatoria desta Casa Legislativa que o presente projeto de lei número 96/2020 se mostra legal em sua forma e conteúdo, eis que se encontra elaborado em período de extrema excepcionalidade pela ação da pandemia em nosso município, porque por isso não poderia ser enquadrável nas hipóteses do parágrafo 10 do artigo 73 da Lei 9.504 de 1997, Lei Eleitoral, conforme orientação contida no despacho número 748 de 2020 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, processo número 371.861/20, município de Foz do Iguaçu, e segue em anexo. Fecha aspas. Assim, após a devida análise da matéria, em vista das considerações da consultoria jurídica pela sua legalidade, nos manifestamos favoráveis à aprovação do projeto de lei número 96/2020. Sala das Comissões, 12 de agosto de 2020, assinam pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação os vereadores Rodineide Moura, presidente, Edith Lagnol, vice-presidente, João Miranda, membro. Pela Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, assina a vereadora Anice Gasal, membro e relatora, Eliseu Librato, presidente, e Rogério Quadros, vice-presidente. Comissão de Turismo, Indústria, Comércio, Assuntos Fronteiriços e Segurança Pública, assina a vereadora Nassim Rafanha Andriola, presidente, vereadores Jefferson Bryan, vice-presidente, e Luiz Queiroga, membro. Encaminha seu projeto à ordem do dia da próxima sessão. Informa, senhor presidente, que nada mais consta no expediente da presente sessão. Solicito, então, ao primeiro secretário que faça a conferência de quórum para darmos início à ordem do dia. Informa, senhor presidente, que é o número legal para dar início à ordem do dia. Havendo número legal, solicito ao primeiro secretário que considere todas as matérias constantes na ordem do dia. Única discussão, projeto de decreto legislativo número 12/2020. Aprova as contas do Poder Executivo Municipal relativo ao exercício financeiro 2018 com ressalvas. Autoria, Comissão Mista. A Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, aprova. Artigo 1º. Ficam aprovadas as contas do Poder Executivo Municipal relativas ao exercício financeiro 2018, conforme acórdão de parecer prévio número 494/19, Primeira Câmara, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, com ressalvas relativas às emendas impositivas apresentadas ao orçamento e que não foram executadas no exercício 2018, conforme consta do parecer da Comissão Mista. Artigo 2º. Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação. Sala Sessões, 26 de junho de 2020. Assinam pela Comissão Mista os vereadores Celino Fertrin, presidente, vereadora Anice Najib Gasal, vice-presidente,
Eliseu Liberato, membro e relator. Jefferson Braine e Edílio Dagnol, membros. Coloco em única discussão o projeto de decreto legislativo número 12/2020. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Celino. Senhor presidente, nobres vereadores e vereadoras, diante da avaliação, inclusive da relatoria do nobre vereador Eliseu, a qual se dedicou bastante na avaliação das contas de 2018, e que realmente o Tribunal de Contas faz os seus apontamentos e que, na condição do Tribunal de Contas, é opinativo e não decisivo, tanto que também como o parecer do jurídico da Casa de Leis também é opinativo e não decisivo, visto que, para qualquer decisão referente a julgamento das contas, é feito através do plenário dessa Casa de Leis, em que precisa de 2/3 para aprovar ou reprovar as contas de um gestor público. É louvável, inclusive, as considerações que o nobre vereador coloca em função de ressalvas junto a alguns apontamentos, em que tem que se avaliar com muita seriedade se não houve dolo, se não houve enriquecimento ilícito e não houve prejuízo erário, não tem o porquê rejeitarmos uma conta de um gestor. Visto que não vimos, de repente, má intenção ou até mesmo interesse de gerar qualquer tipo de prejuízo, a não ser que fique claro isso diante das contas. Avaliando na questão, inclusive, que o próprio TCE, Tribunal de Contas do Estado, ele não consegue analisar tudo e não analisa todos os teores das contas. Por isso que vem, inclusive, para a Casa de Leis, para as avaliações, tanto para concordar ou discordar de alguns apontamentos do TCE, como também pode ser feito inclusões de alguns assuntos que, de repente, passou batido ou não foi avaliado pelo Tribunal de Contas e nem tampouco pelo juiz dessa casa. Diante de tais ponderações, nós temos, por exemplo, senhor presidente e nobres vereadores, em 2017, não houve a retenção, né, do imposto de renda retido na fonte de vários servidores dessa casa. Tem um comprovante que estão aqui comigo na relação de 2017, mas nós estamos falando sobre a questão de 2018. E nos chamou a atenção que há 2 dias, algo recente, por isso que estamos aqui, não podemos deixar de tocar nesse assunto, que podem existir o não recolhimento da retenção do imposto de renda retido na fonte de servidores dessa casa, do município, perdão, também em 2018. Então fica essa dúvida, se não houve a retenção do imposto de renda retido na fonte de vários servidores, como aconteceu em 2017, isso gera um prejuízo ao erário, isso tem que ser avaliado. Então, diante do exposto, eu peço vistas, né, desse projeto que está tramitando agora para votação em única discussão, senhor presidente. Vou colocar o pedido de vista do vereador Celino em votação. Vereadores que concordam com o pedido de vista permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, então. Presidente. Pois presidente. Não, Jefferson, pode falar. Eu acho, por exemplo, já passou pelas comissões, né? Eu sempre fui a favor do pedido de vista, alguns já passou alguns aí, mas eu acho necessário a gente votar já as prestações de contas do prefeito, até porque a prestação de contas do Estado do Paraná, o tribunal, ele ressaltou bem que, apesar das dificuldades que o executivo, que o prefeito assumiu a prefeitura, então ele colocou isso no relatório dele, né? Que é compreensivo o que aconteceu, é compreensivo o que realmente o prefeito ele fez na cidade. Faltou algumas coisas, mas como a prestação de contas do Paraná, eu até aqui tinha um relatório, né? Mas não, acho que se envolveu em outros papéis aqui e não deu para eu achar. Mas eu gostaria, até mesmo o vereador Celino, que a gente votasse logo hoje
para resolver essa situação, para poder a cidade andar, desenvolver, o prefeito trabalhar, e isso é muito importante. E eu gostaria, né, de pedir à Câmara, aos vereadores, que a gente votasse esse projeto hoje, né? Não cedesse. Sim. Vereador Jefferson, é o seguinte, você é como líder do prefeito, eu vou colocar em votação o pedido de vistas. Você fala com a bancada, e se a bancada negar o pedido de vista ao vereador Celino, vai ser negado o pedido de vista e o projeto vai para votação novamente. Então, Era isso que eu ia pedir. Então, eu dou uma sugestão, presidente. Presidente, para contribuir com o vereador Jefferson Braine, que acho que a preocupação dele é válida, em que se oficie-se, através da Casa de Leis, o prefeito de forma célere, para que informe, referente a 2018, se houve realmente a retenção, né, dos impostos devidos à retenção do imposto de renda retido na fonte de todos os servidores, ficou alguma coisa para trás. Se foi feito o recolhimento, que não seja como foi em 2017, porque em 2017 houve aqui, né, prejuízo ao erário, porque não foi, estou com a relação toda comigo aqui. Se em 2018 se repetiu como se repetiu em 2017, aí tem que ser revista a questão dessa prestação de contas. Caso foi feito o recolhimento, então é muito simples, na próxima sessão estamos devolvendo aqui as vistas, né, e faremos a votação na próxima sessão, quer dizer, é uma questão de hoje para terça-feira. Eu não vejo nenhum prejuízo, né, nesse tempo, em função dessa dúvida que o vereador Veste colocou muito claro. Passou pela comissão mista, sim, mas foi algo recente, na data de ontem que me colocaram essa posição dessa dúvida. E eu não poderia deixar isso passar em branco. Obrigado, vereador Jefferson, pela contribuição. Vereador Celino, eu vou convocar uma sessão para amanhã, às 11 horas da manhã, para liquidarmos quatro projetos importantes aqui da nossa cidade, inclusive esse que Vossa Excelência está pedindo vistas. Aí fica a critério do Jefferson Braine, se você devolver amanhã, porque daí nós vamos encerrar. O prazo já extrapolou, vereador Celino. Então, nós temos que aprovar até amanhã esse projeto. Se você se comprometer em devolver amanhã, eu não vejo por que não dá vista, mas você tem que devolver amanhã esse projeto para ir para votação, porque se encerrou todos os prazos já. A minha condição é muito simples. O Executivo nos responde até amanhã a questão de que houve recolhimento ou não houve recolhimento, eu estou devolvendo amanhã. Então, eu vou fazer o seguinte, Jefferson Braine, você como líder do prefeito, você pede a derrubada do pedido de vista, eu não sei, você que se entenda aí, com a bancada, se a bancada resolver dar vista, a bancada, os 15 vereadores, os 14 vão dar vista para o Celino. Se você achar que não deve, você pede a palavra agora. Eu vou colocar em votação o pedido de vista do vereador Celino. Se os vereadores da bancada, você como líder, não aceitar o pedido de vista, simplesmente derruba o pedido de vista e o projeto vai para votação novamente. A gente não vou aceitar, presidente. Então, oi? Eu não vou aceitar o pedido de vista. Então, eu vou colocar em votação o pedido de vista do vereador Celino. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Se manifesta falando que não é contrário ao pedido de vista. Ok? Pode falar. Vereador, eu vou começar. Vereador Queiroga, você é favorável ao pedido de vista? Eu vou fazer a chamada nominal. Os que são favoráveis ao pedido de vista, votem sim. Os que não for favorável, votem não. Com a palavra, o primeiro secretário. Vereadora Anice, você é a favor do pedido de vista ou contrário? Eu voto sim. A favor. Não. Só se der empate. Está desligado o microfone do Eliseu. Obrigado, vereador Braine. Vereador Celino Fertrin. Sim. Vereador Darcy DRM. Contra. Vereador Edílio Agnol. Eu voto contra. Vereador Eliseu Liberato vota sim. Vereador Inês Weisman. Voto sim, senhor presidente. Vereador Jefferson Brainer. Contra. Vereador João Miranda. Contra. Vereador José de Oliveira Narizão. Contra. Vereador Luiz Queiroga.
Queiroga, seu voto. Voto sim. Vereador Márcio Rosa. Ausente. Vereador Márcio Rosa. Vereadora Nancy Rafael Andriola. Vereador Nancy, você vota sim ou não? Não. Vereador Rogério Quadros. Quem? Vereador Rogério Quadros. Contra. Vereador Rodinei de Moura. Voto contra. 8 votos contra. Vereador Márcio Rosa, segunda chamada. 8 votos contra, senhor presidente. Maioria. Então, derrubado. Derrubado o pedido de vista, então, do vereador Celino, com 8 votos não e 5 votos sim, com a ausência do vereador Márcio Rosa. Então, continua em única discussão o projeto de decreto legislativo número 12 de 2020. Vereadores favoráveis, votam sim, os contrários, votam não. Vereador Anice Gazaui. Estamos votando a prestação de conta, é isso, né? É o decreto Agora. legislativo. Uhum. O decreto, isso. Isso. Eu voto sim. Agora o presidente vota, né? Voto. Vereador Bini Rodrigues. Meu voto é sim. Vereador Celino Fertrim. Gostaria muito de votar sim, mas em função da negativa do meu pedido de vista para tirar as dúvidas, eu voto não. Vereador Darcy DRM. Sim. Vereador Dilo Agnol. Voto sim, senhor presidente. Vereador Eliseu Liberato vota sim. Vereador Inês Weisman. Voto sim, senhor presidente. Vereador Jefferson Breiner. Meu voto é sim, secretário. Vereador João Miranda. Meu voto é sim. Vereador José de Oliveira Narizão. O voto é sim, secretário. Vereador Luiz Queiroga. Sim, secretário. Vereador Márcio Rosa. Sim, secretário. Vereadora Nancy Rafael Andriola. Sim. Vereador Rogério Quadros. O voto é sim. Vereador Rodinei de Moura. O voto é sim. 14 votos sim e 1 voto não, senhor presidente. Aprovado, então, o projeto de decreto legislativo, com 14 votos sim, e voto contrário do vereador Celino. Eu gostaria de pedir a todos os vereadores um minuto de silêncio ao falecimento do Gabriel Isquezak, que era esposo da Ana, funcionário de carreira aqui da Câmara, que trabalha no protocolo. Infelizmente, aconteceu mais essa tragédia aí. Uma pessoa que era esportista aí na cidade de Foz do Iguaçu e acabou falecendo. Aí eu gostaria de pedir um minuto de silêncio. Estava com problemas de saúde gravíssimo e acabou entrando em óbito. Eu gostaria de pedir um minuto de silêncio pelo falecimento do Gabriel, e que Deus conforte o coração de toda a família, e principalmente da esposa da Ana, que é funcionária aqui da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu. Com a palavra, o primeiro secretário, vereador Eliseu Liberato. A questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Eliseu. Em relação à colocação do vereador Celino, ele poderá fazer o requerimento junto ao Poder Executivo e tomar as medidas necessárias de encaminhamentos, caso haja alguma irregularidade,
aos órgãos competentes em relação a essa informação que ele passou. Informa o senhor presidente que nada mais consta na ordem do dia da presente sessão. Nada mais constando na ordem do dia, encerra a presente sessão extraordinária, marcando a próxima para o dia 14 de agosto, porém, sexta-feira, amanhã, no caso, às 11 horas da manhã. Então, ficam os senhores vereadores convocados para amanhã, às 11 horas da manhã. É uma sessão extraordinária, 4 projetos importantes aqui para a nossa cidade. Questão de ordem, presidente. Só um momento, vereador. São 4 projetos importantes, será aprovado amanhã em primeira discussão e segunda discussão, e o prefeito tem que sancionar amanhã ainda. Questão de ordem, vereador Nancy. Presidente, como amanhã eu tenho no fórum, eu tenho uma audiência pública, uma audiência que eu tenho que estar com as testemunhas amanhã online, justamente nesse horário, 10h30 da manhã. A sessão problema. Sempre começa às 9, né, presidente? Não tem problema, vereador. É por causa do prazo regimental, tem que ser 11 horas, mas não tem problema a sua ausência. Eu vou comunicar aqui aos demais vereadores que você está ausente devido a uma audiência no fórum. Pode ficar tranquila, tá bom? Tá, eu vou tentar, aonde estiver online lá, que eu vou estar no escritório do advogado, eu vou tentar ver se eu consigo conciliar as duas coisas. Tá? Mas se você não conseguir, não tem problema, vereador Nancy. A gente vai estar justificando aqui a sua ausência, pode ter certeza disso. Eu mando para você, tá? Obrigada. Uma questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Eliseu. Conforme ficou decidido no grupo dos vereadores, haverá agora, na sequência, após o encerramento da sessão extraordinária, uma reunião com os vereadores e os representantes dos sindicatos dos servidores e também representantes do Poder Executivo. Então, vai encerrar a sessão, mas solicito aos vereadores, até por citação do vereador Jefferson Breiner e também do vereador Darcy DRM, foi a sugestão após a sessão extraordinária, para que nós possamos, então, debater. Vai ser de forma online, a comunicação vai disponibilizar um link para que os representantes, tanto dos sindicatos quanto do Poder Executivo, possam entrar na TV Câmara, através e não será transmitido, vai ser uma reunião interna dos servidores, dos vereadores. Presidente Eliseu? Presidente, em questão de ordem? Eliseu? Vereador Inês, só um momentinho, eu vou pedir para a TV Câmara sair do ar, que é melhor daí para falar. Uhum. Só um momento, já aviso. Rubens.